Fala pessoal, tudo bom? Tudo bem? Eu sou o professor Daniel Vicente e neste canal a gente fala um pouquinho sobre teologia bíblica. Na aula de hoje, a gente está falando um pouquinho sobre os livros históricos. Então, se você ainda não me conhece ainda, quero te pedir a gentileza de poder se inscrever no canal, deixar o seu joinha ali já, para que a gente possa juntos crescer na graça, no poder e no conhecimento de Deus. E aproveitando já, vou deixar o link na descrição ali, o nosso curso de livros históricos. O curso tem alcançado grandes fronteiras, já estamos na Espanha, estamos na Alemanha também, através da educação à distância, através da plataforma da Eduz, né? Esse curso tem atingido pessoas, né, para poder aprender e poder se dedicar e conhecer um pouquinho mais sobre essa parte dos textos do Antigo Testamento e que dentro aqui do curso nós identificamos e nós trazemos de maneira mais condensada um conhecimento especializado sobre esses livros. Então, se você é interessado em teologia, nas questões do cristianismo, principalmente de teologia bíblica, já quero te pedir para você poder pegar e nos acompanhar e também, sendo de interesse, poder pegar e se inscrever no curso que está com valores promocionais para 2023 e para que possa, juntamente conosco, crescer mais no conhecimento da palavra de Deus. Então, sem demais delongas, quero apresentar para você já uma tela aqui, que a gente vai entrar nos livros históricos que estamos estudando, na outra parte agora, na parte do contexto ali, no caso, do livro de 1 Reis. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre 1 Samuel e 2 Samuel, e nesse contexto, então, caminhando através dos textos sagrados, nós chegamos até essa parte dos livros históricos que é contida e tida como nome de 1 Reis. São dois livros que nós temos na Bíblia Ocidental, Bíblia do cristianismo, né, linha pentecostal, mas todo o cristianismo ele segue, né, a tradução ali da Vulgata, da Septuaginta lá atrás, trazendo já uma ordem de livros diferente da Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica também, o livro de Reis, né, a parte que conta o livro de Reis, é um livro só dentro do contexto hebraico. Na Bíblia nossa, que é ocidental, né, João Ferreira de Almeida, para com o cristianismo protestante, né, e Padre Antônio Vieira para o catolicismo, são as duas traduções principais, e dentro, no caso do protestantismo, a gente acaba tendo também ali essa influência de poder estar quebrando os livros em dois aspectos. O primeiro livro de 1 Reis e o segundo livro, no caso ali de 2 Reis. Então, explicado esse contexto, essa nossa maneira ocidental de poder olhar os textos sagrados, nós identificamos ali a consequência dos vários reis que sobrevieram sobre Israel depois do contexto lá de Saul, o primeiro rei de Israel, Davi, o segundo rei, abordado ali no livro de 2 Samuel, e agora tem uma sequência de vários e vários reis. Por que, Daniel? Porque, logicamente, que com o passado dos anos, os cronistas lá na frente, né, o livro de Reis e o livro de 1ª e 2ª Crônicas, ele tem praticamente o mesmo contexto, que é o quê? A questão de o povo de Israel lá na frente pregar e ter essa necessidade de poder olhar para a história, o que ocorreu. Então, os fatores mais importantes de cada um dos reis posteriores a Davi e a Salomão, que vai ser o primeiro rei agora, vai ser contida em informações, só que de maneira mais condensada. Então, não é uma maneira mais ampla, conforme foi ali o traçado de Saul e o traçado de Davi. Agora, o primeiro vai ser Salomão, que tem uma história maior, mas depois de Salomão, os demais reis são contidas partes principais da sua história. Não todo o seu pleno governo, mas apenas aquilo que mais marcou, que mais trouxe de lição, principalmente para Israel e para o seu relacionamento juntamente com Deus. É necessário explicar todo esse contexto primeiramente, para que eu possa explicar também esse mapa que você vê ali abaixo, que são os dois mapas de como se deu a história traçada agora no livro de 1 Reis. Lembramos nas aulas anteriores que sob o governo, no caso ali, tribal dos juízes, esse contexto da Terra Santa era dividida por tribos, várias tribos em vários locais. Chegado o contexto de Saul governou as tribos que foram edificadas no contexto ali do livro de Juízes, ou seja, não alargou, não
conquistou novas terras. Sobre o reinado de Davi, verificamos na outra aula. Se você ainda não viu a outra aula, te sugiro para que você venha ver a aula da 2 Samuel, para depois também contemplar esse contexto, que várias coisas que eu vou falar aqui estará ligada a esse contexto das aulas anteriores. Lá no livro de 2 Samuel vai estar mostrando Davi conquistando o rei de Israel, né? O leão da tribo de Judá, o senhor dos exércitos, que são ali as frases que são acopladas a Davi, justamente por ter esse perfil mais guerreiro, esse perfil mais aguerrido quanto às conquistas de Israel. Passado esse contexto, Salomão vem governando. E Salomão agora governando, ele tem já todo esse know-how, esse poderio, esse respeito das demais tribos que Davi conquistou seu pai e agora que ele herda e administra. E ele é louvado por Deus e agraciado por Deus com sabedoria justamente para essa questão da administração. Isso faz com que ele venha alargar essas fronteiras de Israel, não necessariamente pelas guerras, mas pelo respeito e pelos acordos que ele vai fazer com os demais povos, de poder trazer essa paz, porque ninguém quer ir contra Israel, vista o respeito que Davi vai deixar, e agora ele usa esse respeito com sabedoria de poder fazer acordos no começo do seu governo, primeiros textos ali de 1 Reis. Isso faz com que as fronteiras de Israel sejam mais alargadas e ele conquista literalmente a terra que foi prometida lá para Deus, para Abraão, no primeiro texto do livro de Gênesis. Por isso que as aulas anteriores são tão importantes. No mapa que mostra, no caso ali, o traçado em vermelho, é o mapa de toda a terra que foi conquistada por Salomão, que é uma terra bem vasta. Literalmente a terra que Deus vai de indicar como promessa a Abraão no livro de Gênesis. Passados os textos de Moisés, isso é renovado. Chegado o texto de Josué conquista muita terra, mas não conquista a plenitude da terra que Deus dará para com Israel. Em Salomão, através dessa administração, ele vai conquistar, vai separar ali subprefeituras, seria basicamente hoje, ou subsedes, que vai ser, né, ali Jerusalém como capital principal, mas todo esse contexto tem outras demais sedes que acabam organizando todo Israel como Estado, e isso faz com que ele tenha sabedoria na recolha dos impostos e também ali na sustentação de toda essa democracia que ele está construindo, essa monarquia que ele está construindo através da riqueza que Israel conquista através da administração de Salomão. Isso é um primeiro contexto. O segundo contexto, vocês já sabem da história, passado Salomão, vem Roboão e os demais reis ali, Jeroboão, no caso do seu oponente, e Jeroboão, no tempo já de Salomão, ele se opôs à questão de Salomão. Salomão morre, Roboão acaba sendo ali o seu filho, e então ele acaba aumentando esses impostos. E isso faz com que tenha uma cisão entre os dois governos. Daí no mapa, no caso à esquerda, vai estar mostrando essa divisão. O tracejado ali, no caso inaranjado, vai ser a terra que vai ficar para o Reino do Norte, e abaixo vai ser o Reino do Sul, de Judá, sendo Jerusalém como capital, mas apenas uma terra pequena agora. Notem lá a grandeza que Salomão vai levar o governo, no caso de Israel, unido sobre o mesmo poderio, o mesmo rei, Salomão, o maior rei, o rei mais rico de Israel, ou da terra nesse contexto. E agora, depois da sua morte, a cisão, no caso o Reino do Sul e o Reino do Norte, que acaba sendo bem minguado. Por quê? Porque justamente perca do poderio, no caso de Salomão, e acaba fazendo com que as outras demais tribos também se revoltem, e depois, durante os anos, as tribos ali, né, no caso de Judá e o Reino do Norte, vai perder a grandeza que tinha das demais fronteiras. Dito isso, ou explicado isso, a gente vai pegar e olhar aqui um contexto, né, que o livro de 1 Reis, ele mostra justamente isso. Primeiro texto ali, a questão da grandeza, né, e as conquistas que vão se dar ali sobre Salomão, e depois que o reino é dividido, então fica a parte do norte e a parte do sul.
Quando fala da parte do norte e da parte do sul, as pessoas até se confundem. Então, mas eles tinham o mesmo governo, só que tinham uma administração diferente. Não. Quando tem essa cisão, no caso ali, entre norte e sul, literalmente tudo é remodelado. Jerusalém continua seguindo a questão da Torá, a questão dos ensinamentos de Moisés e a questão da parte ali da lei do Senhor que foi dedicada a Moisés na Torá, e tendo os levitas e a questão ali do culto em Jerusalém permanecido. O que acontece com o Reino do Norte? Através de Jeroboão já, que constitui Samaria como capital do norte, ele acaba colocando novas formas de culto também. E daí você vai entender como lá na frente, por exemplo, né, Acabe, Jezabel e outros demais reis ali são totalmente diferentes daquilo que acontece lá em Jerusalém. Por quê? Porque tem uma liberdade de culto, no caso no norte, superior ao que acontece em Judá. Em Judá, no Reino do Sul, continua sendo ali o poderio, no caso religioso, e também governamental, atrelado. Ou seja, o rei de Judá, ele continua servindo a Deus, e conforme ele vai servindo a Deus e obedecendo a Deus, Deus vai abençoando o seu povo. Lá no Reino do Norte, que tem essa liberdade de culto, outros cultos, outros deuses, outras entidades nesse contexto acabam sendo inseridas no culto do Norte. Então, o culto do Norte, né, o Monte Samaria, no caso ali, que começa a ter a mais efervescência de profetas. Depois, no outro curso que a gente vai ter aqui também sobre a questão dos profetas maiores e profetas menores. Os profetas se levantam justamente nesse tempo dos reis, porque os reis estão falhando, o sacerdócio está falhando, então a necessidade de Deus, mesmo tendo o norte ali, essa cisão com o sul, de lembrar pessoas, capacitar pessoas, os profetas, para poder levar tanto o povo do norte perante Deus novamente, como o povo do sul perante Deus novamente. Então, lendo Primeira Reis e Segunda Reis, a gente tem que fazer essa analogia também, ou essa separação também, entre alguns reis que são localizados no norte e alguns reis que são localizados no sul. E às vezes, durante a leitura, as pessoas não fazem claramente essa separação e leem tudo como se fosse um único tempo, um único governo, uma única trajetória. E não, literalmente, em poucos versículos ali muda-se o contexto. Está falando do texto do Reino do Norte num versículo, no outro versículo posterior pode estar falando do Reino do Sul. Para isso, algumas ferramentas são úteis para poder identificar, né, a região, a cidade, ali está situado algumas regiões. Meguido, Samaria, Siquém, Siló, Betel e Jericó são cidades que depois da cisão ficam pertencentes ao Reino do Norte. Então o profeta está profetizando lá em Siló, né? O Elias lá em Samaria e tal. Para quem que ele está profetizando? Se ele está em Samaria, ele está profetizando no norte contra o rei do norte, Acabe, Jezabel. Se ele está no sul, Jerusalém, Betel, Hebron, Arabe, Berseba, Laquis, Asdod, Ascalon, Gaza, é a parte do sul. Se o profeta está nessas cidades aqui do sul, ele está profetizando contra o rei do sul, contra o sacerdote do sul também. Então tem duas diferenças ali. Os reis do norte situados em Samaria, juntamente com os sacerdotes do norte, né, dos montes ali, através de Samaria e alguns locais de culto. Siquém é um local de culto, Samaria é um local de culto, tem outros demais locais de culto. E no sul, somente Jerusalém, o templo, no caso de Salomão, que o sacerdócio continua sob Levi ainda. Lá no Samaria é outra nomenclatura, outra situação, outra demografia religiosa e também de situação de governo também. Tema e propósito, rapidamente. Escrito, então, durante o cativeiro, como eu falara no início da aula, os livros dos reis pretendiam mostrar a nação escolhida por Deus, agora dividida em dois reinos. Os motivos da sua expulsão da terra prometida e da consequente exílio, além, é claro, da manutenção do registro da história do povo de Deus, é tema predominante no Primeira Reis, e é o reino dividido. Ou seja, o texto de Primeira Reis, ele não é ipsis liter, ou seja, sendo o rei fez tal situação, é anotado tal situação. Não aconteceu isso. O que aconteceu que durante o costume já de Israel, sempre tem o governo lá no caso. De Saul no início já tinha, de Davi o sequente já tinha, de Salomão vai ter, e vai ter a corte. As pessoas que trabalham na corte,
que são os levitas, né, as pessoas que estão ali servindo ao templo ali nesse contexto. Essas pessoas fazem anotações, que depois são chamados cronistas na frente. E essas anotações que eles estão fazendo sobre os reis, depois do cativeiro, vão ser reunidas ali, sobre Esdras, Neemias, né? Vão ser reunidas essas anotações para entender como é que era o templo lá atrás. E daí nisso, o cronista, então, nesse contexto de 1 Reis, vai estar redigindo um resumo breve daquelas situações que ocorreram anteriormente com os demais reis. Para entender um pouquinho desse contexto ali do livro de 1 Reis. Vai estar mostrando essa questão ali. Primeiro, final do reino de Davi. Então, primeiro capítulo, até todo o primeiro capítulo vai falar sobre Davi, da situação, os últimos anos de Davi. Davi preparando, né, o tempo para Salomão ser governante. Então, Davi ele tem essa sabedoria. Ele sabe que seu fim está próximo, está com mais de 40 anos de governo, mais de 60 anos de idade. Então, ele começa os preparativos para poder passar o bastão para Salomão. Primeiro capítulo de Reis vai estar explicando e mostrando esses últimos anos. No primeiro capítulo até o capítulo 11, na sequência, já tem a intronição, no caso de Salomão, como o rei de Israel, né? Então a sua coroação e também os debates políticos que tem ali ao redor do seu irmão que queria ir contra ele também. E isso mostra depois, posteriormente, o desenvolvimento de Salomão no governo. Então, não poucos anos, mas muitos anos de Salomão no governo, a sabedoria que Deus vai dar para ele, as fronteiras que ele vai abarcar, os múltiplos acordos que ele vai fazer com as demais nações ao redor, e isso vai fazer com que Israel vire centro do mundo nesse contexto, de poder receber, né, várias doações para a construção do templo e depois se tornar o rei mais rico da terra até os dias de hoje. Até o capítulo 11 é narrada, então, a trajetória de Salomão, de glória, de riqueza, mas também de pecado e de situações que vão estar manchando a sua história perante os últimos anos de vida. Passado Salomão, vem a questão do reino dividido, porque Salomão tinha, sim, o reino mais rico da terra naquele contexto. Somente o templo, que foi construído todo de ouro, segundo os textos bíblicos e achados arqueológicos sobre esse assunto, vão estar mensurando em valores de reais, se fossem hoje, valeriam mais de 7 trilhões de dólares todo o templo e os palácios que Salomão construiu naquele contexto. Ainda hoje, ele é, sim, o homem mais rico da terra. Isso vai fazer com que tenha impostos muito pesados naquele contexto também. A taxa de imposto de Israel no Antigo Testamento é de 40%. O que acontece depois que tem a morte de Salomão, seu filho, então, Roboão, assume esse governo geral e ele fala que o seu governo terá impostos mais pesados do que acontecera com Salomão. Isso faz com que Jeroboão, que era um líder político na questão do Reino do Norte, acaba fazendo uma insurreição, indo contra o novo governante agora, Roboão. Isso faz com que tenha a debandada de parte, no caso ali do seu conselho, ou parte do povo, que faz com que tenha o reino dividido entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. A questão dos impostos ali que faz com que tenha isso. Isso faz com que o Sul continue com a sua riqueza, somente tendo menos terra, menos situações para poder administrar, e a riqueza de Salomão já era muito grande, o Sul fica rico durante muitos anos ainda, sim. Só que o Reino do Norte agora, sendo uma nova potência, uma nova geração, tem novos problemas também para poder estar enfrentando. E durante todo o restante do livro agora, o Reino dividido, a história dos reis de Israel, de Jeroboão, no caso do norte, até Acasias, e dos reis de Judá, de Roboão, primeiro rei no caso do sul, até Josafá. E durante os capítulos posteriores, tem um resumo breve de cada um desses reis. E você frequentemente, agora em 2 Reis, vai estar lendo lá. O rei tal era bom e fazia segundo a vontade de Deus. O rei tal era mau e fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Essa frase é de resumo lá na frente, que depois do exílio babilônico, então, é feita um acompanhamento histórico daquilo que foi passado lá atrás, então feito esse resumo ali daquilo que ocorreu na vida de cada um dos dois. Então o livro de 1 Samuel, 1 Reis e 2 Reis
traz esse relato mais acurado, mais condensado das histórias dos reis, mas que visa ter o registro daquilo que ocorreu anteriormente para depois vir a consequência, no caso ali do exílio. Fatos importantes relatados nesse livro de 1 Reis. A questão do tempo, né, que eu falava anteriormente, ali é só um vislumbre, né, os levitas à frente do templo de Salomão, que os detalhes, né, a planta do templo de Salomão, as pessoas às vezes não identificam bem isso, mas lá atrás Deus vai dar para Moisés como que deveria ser construído o templo. Então a planta, Moisés vai receber, lá nos livros da Torá vai estar registrado isso. E depois, então, Davi vai ter esse intuito. Ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém. Conquista Jerusalém, que era a terra de Siquém anteriormente. Só que Deus não deixa ele construir o tabernáculo, construir o templo ali. Ele, então, deixa tudo preparado, ou seja, começa a fazer os acordos políticos, trazer, né, as indumentárias, começar a comprar algumas coisas, comprou, né, a vinha ali para poder pegar e estar construindo o templo depois, né, e isso faz com que quando Salomão vai governar, ele já tem tudo meio que de antemão preparado. Davi queria fazer, então Salomão assume essa obra, assume essa incumbência, e o primeiro feito dele é literalmente se dedicar, os primeiros anos ali, a poder construir o templo. Isso faz com que Deus abençoe-o também para poder ter a sabedoria necessária e administrar o reino mais rico sobre a terra. Nesse mapa agora, do lado, vai mostrar um pouquinho sobre esse contexto, que eu falara também nas aulas anteriores. Centralizado, a parte menor ali, mais em roxo, é o governo, no caso ali, de Saul, primeiro rei de Israel. Note que apenas o traçado que no texto de Juízes vai ser ali das 12 tribos, apenas, não a plenitude de terra que Deus prometera a Abraão lá no contexto do livro de Gênesis. Passado Saul, Davi conquista, Davi é o homem de guerra, né, o leão da tribo de Judá, né, o senhor dos exércitos, aquele lá que é o guerreiro, no caso ali, na parte de Deus. E isso faz com que essa aptidão que Davi tenha venha fazer com que ele venha conquistar várias terras que anteriormente seu predecessor não teria conquistado. Isso faz com que as fronteiras de Israel sejam alargadas. Passado esse contexto em que Davi acaba falecendo, ele já tem um respeito de todo o mundo antigo naquele contexto. As pessoas, os outros povos temiam Israel literalmente pelo Deus de Davi, de poder fazer grandes feitos. As batalhas estão lançadas ali no livro de 1 Samuel, 2 Samuel também, a questão dos grandes feitos e vitórias de Davi. E Salomão, assumindo esse governo, ele usa com sabedoria isso e acaba fazendo acordos com outras tribos. Isso faz com que as fronteiras de Israel alarguem mais ainda, até lá em cima de Zã, a cidade lá em cima do rio Eufrates, que é o contexto que foi prometido para Abraão, do Eufrates até Cades Barneia. E isso agora, com Salomão, é conquistado através de vários acordos que ele vai fazer. Por isso também, as pessoas olham e não identificam plenamente isso. Mas a moeda de troca na antiguidade, hoje em dia, o líder político de qualquer país, de qualquer nação, ele vai para uma outra nação e faz acordos bilaterais entre americanos e chineses, brasileiros e a questão do euro, brasileiros e o Mercosul, tem acordos bilaterais que são feitos pelos governantes do mundo no momento presente. Na antiguidade, esses acordos eram sacramentados através de casamentos. Então, parte, né, das esposas que Salomão acabou casando era de acordos políticos que ele estava fazendo também para poder pegar e conquistar mais e mais terras e daí se tornar o homem mais rico da terra naquele contexto. Finalizando já, 1 Reis abrange um período de cerca de 120 anos, 40 anos de reinado de Salomão e cerca de 80 anos da história do reino dividido. É um livro repleto de dados cronológicos e biográficos, principalmente a partir do capítulo 12, que consiste em um relato paralelo das histórias dos reis de Israel e de Judá. Então, notem novamente, cada versículo praticamente tem uma história diferente, ou seja, falando do sul, falando do norte, falando do sul, falando do norte, falando do norte, falando do sul.
Então isso tem uma constância ali no livro que é necessário na hora de escolher um texto, de poder fazer uma exegese, fazer uma análise, fazer uma pregação, um estudo, separar o que é o que rei está falando, para que profeta está falando. Isso é muito importante porque na hora do livro de Reis, no livro de Crônicas e no livro dos profetas, tudo é vinculado. Ou seja, o profeta Naum, o profeta Sofonias, o profeta Abacuque, o profeta Malaquias está falando no tempo aqui dos reis, no tempo de Crônicas. Então, parte da profecia lá, você olhando a profecia dos profetas, depois fazendo um paralelo com a história desse rei, aqui no livro de Reis ou de Crônicas, vai trazer mais luz para a sua interpretação do texto sagrado. Finalizando já, deixa eu voltar aqui para você, para que a gente possa bater um papo novamente. Esse foi o livro de Primeira Reis. Então, já peço para você, mais uma vez, já deixar o seu joinha ali, poder clicar e poder se inscrever no canal. Isso é parte daquele conteúdo que a gente pega e traz ali dentro do curso. O curso, no caso, ali, de livros históricos, que é o curso agora falando de teologia bíblica. Nesse canal a gente fala sobre aspectos dos textos sagrados com informações mais acuradas para que você, na sua interpretação, na sua jornada, na sua pregação bíblica, venha a ter mais informações e mais luz sobre a interpretação dos textos sagrados. Com isso, concretizo mais essa aula, que você possa ser um ano abençoado na tua vida, que esse material venha abençoar imensamente a tua jornada, que venha fazer com que você seja luz aonde quer que você esteja. Deus te abençoe, tamo junto, e é só o começo.